Então, nós encerramos a primeira parte da formação, que também ela tem um aprofundamento que falaremos com você no final do vídeo, mas essa é a primeira parte, que é exercer a virtude da fé. E agora nós vamos lembrar do Sermão da Montanha, em Mateus 5 a 7, né? Capítulos 5, 6 e 7, que nos remete à virtude da esperança. Então, as bem-aventuranças formam a base da liderança pastoral, centrada na esperança e no reino de Deus. Então, bem-aventurados são felizes aqueles que choram, felizes os pobres de espírito. Então, a bem-aventurança é uma escolha de felicidade individual para a sua caminhada de fé. Se você quer ser feliz, você precisa ser feliz hoje. Não é ser feliz se conseguir tal coisa, se conseguir passar no vestibular, se conseguir comprar um carro, se conseguir comprar uma casa. São todos sonhos importantes do dia a dia, mas a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou tomar decisões na minha vida para buscar a felicidade hoje, ser grato a Deus pelo que eu tenho e honrar a Deus com tudo que Ele me conceder no futuro. A esperança é o que garante a gente não perder o ânimo de viver. A gente nunca deve deixar de esperançar, como diz o padre da minha paróquia. A gente precisa buscar, em todas as dificuldades que a vida nos apresenta, buscar ver com esperança um caminho para superar essas dificuldades. Às vezes, para superar, eu preciso externar para a minha comunidade que eu estou precisando de ajuda, que eu estou precisando de um abraço, de forma humilde. A esperança permite enxergar a santidade, mesmo em meio a fragilidades e conflitos da comunidade. É muito fácil reclamar. É engraçado, jornais só falam de reclamação. Esses dias eu assistindo um podcast, eu vi até podcast da área financeira, eu vi um empresário falando que ele resolveu criar um jornal de notícias boas. Ele investiu um valor considerável para criar esse jornal. O jornal não durou 6 meses. E ele se surpreendeu a como assim as pessoas gostam de assistir notícias negativas. Todo jornal ele foca no negativo. As notícias boas não aparecem muito no jornal. E quando ele pensou, vou criar o único jornal de notícias boas do país. Ele achou que ele ia ser o maior jornal do país. Só que, infelizmente, o nosso pecado, que mancha nossa alma, nos conduz a olhar, somos seduzidos a olhar para o mal, olhar para uma mentalidade de lamúria. E a virtude da esperança te convida a desafiar-se a si mesmo, desafiar o seu coração em toda notícia ruim que você vê, toda situação ruim que você vê, você encontrar um ponto positivo para ela, algo positivo para você aprender para não acontecer isso novamente com você, ou um caminho de fé esperançoso para sair daquela situação. E quanto negatividade às vezes a gente vê nas pessoas. Eu acho que você que está me ouvindo agora, todo mundo conhece alguém que só fica reclamando. Ó céu, ó vida, ó azar. Ai, como é difícil minha vida. Essas pessoas, às vezes eu falei com um tom de brincadeira, mais descontraído, mas são pessoas que têm um sofrimento no coração delas, e quando eu vejo, eu penso assim, nossa, quanto sofrimento que essa pessoa traz para a vida dela. É quase como você transformar sua vida em um inferno. E essa caminhada de parar de olhar o mal e olhar de forma positiva as coisas,
É uma jornada de uma vida inteira. Agora vamos falar um pouco sobre a justiça do reino. É inseparável da misericórdia e da dignidade do próximo. Ser justo é entender a dor do outro, mesmo que você não concorde. É justo você criticar os nossos irmãos afastados da fé? Papa Francisco, né, teve uma das campanhas da fraternidade dele, não sei se foi a primeira dele, que ele falava: vamos focar naquilo que nos une, não naquilo que nos divide. E tem uma sabedoria muito grande diante da justiça do reino. Será que a solução para todo problema é o enfrentamento? É a guerra? Será que é só assim que a gente resolve? É afastar as pessoas? Isso é muito fácil. Deus nos desafia a ser justos e ser misericordioso. O olhar misericordioso de Cristo, ele busca mesmo naquele pecador, ele entender, querer saber da história de vida da pessoa. Por que que essa pessoa é assim? E aí, gente, a primeira vez que eu ouvi esse conteúdo, né, e até trouxe para essa preparação, eu mudei um pouco minha dinâmica de toda pastoral que eu assumo. Que é a primeira coisa que eu faço quando eu assumo ou quando entra um agente novo, uma pessoa para pastoral, é eu sentar com ela ou se reunir em grupo e nós partilharmos nossa história de fé. E são histórias fantásticas. A gente entende. E toda vez que eu fiz essa dinâmica de abrir para que cada um fale por que você chegou até aqui, qual que é a sua caminhada de fé, como que você desenvolveu a sua fé. E eu espero, nesse podcast, eu gravar algumas caminhadas de fé de várias pessoas. Já estou conversando, se Deus quiser, nós vamos ter muitos testemunhos de fé e de caminhada de fé aqui nesse podcast. E quando eu, na maioria das vezes, eu tinha um preconceito sobre aquela pessoa, porque faz parte do nosso comportamento. Você conhece uma pessoa a primeira vez, você vê uma pessoa, você faz um preconceito dela. Mas quando você conhece a história de vida dela, o conceito que você fez daquela pessoa é completamente diferente. E aí muda tudo no seu lidar com as pessoas. Então, e aí é o conceito de comunidade de fé. Se a gente não conhece um ao outro, como que a gente vai se amar enquanto comunidade? Os líderes são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, com esperança. E todo católico conhece esse versículo, sal da terra e luz do mundo. Mas praticar ser sal da terra e luz no mundo é desafiador. Minha esposa brinca comigo, Fred, que eu sou professor, trabalho com consultoria, então eu gosto de falar com as pessoas, lidar com pessoas, aconselhar pessoas. Tá dentro da minha profissão do dia a dia, o aconselhamento. Só que minha esposa, ela é meu grilo falante, é a minha consciência, que ela tem um olhar que às vezes eu não consigo enxergar. Essa é a sabedoria de um casal, onde dois olhares, duas pessoas que pensam diferente, que olham para todas as situações de forma diferente. E minha esposa fala: Fred, às vezes você é tão entusiasmado em falar de Deus e que você não percebe que a pessoa que você está falando está cansada de ouvir. E às vezes está querendo mudar de assunto e você não percebe. Aí minha esposa, às vezes, eu combinei com ela, quando eu tenho essa ação, ela vai lá e me dá uma cutucada, um beliscãozinho de leve, para eu perceber
algo que que eu não percebi, mas que minha esposa percebeu. E ela me fala, aí na hora que ela toca em mim e eu tô falando de Deus, eu vou e recuo um pouco, porque ela tá me dando um toque de uma forma fraterna, de que a pessoa às vezes não eu passei do ponto, porque nem todo mundo está pronto para receber a palavra de Deus naquele momento. Então, ser sal é muito difícil de você falar a quantidade de palavras de verdade e amor que aquela pessoa está precisando ouvir, mas não falar de mais e não falar de menos. Ser luz também é um desafio, porque nós somos falhos. Às vezes muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu admiro você e sua esposa no trabalho que você faz de evangelização na sua comunidade. E aí você tem que tomar o cuidado para você não ser pego pelo bichinho da vaidade. E às vezes você vai cometer erros e a pessoa vai falar assim, nossa, Fred, eu já ouvi, nossa, Fred, você está falando de forma tão dura comigo agora e eu achava você uma pessoa tão sábia e paciente, eu nunca esperava ouvir essas palavras de você. Eu já ouvi isso. Porque para nós que exercemos a liderança, tem um peso, porque Deus confia mais, né? Ele, a cada mais conhecimento você adquire, quanto mais você conhece a Deus, mais você é cobrado. Então, ser sal e luz no mundo com esperança, e com esperança eu acho que assim, se você é de pastoral, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora, preste atenção. Às vezes, os desafios das pastorais se apresentam e nós estamos agora, eu e minha esposa, num processo em que nós dois estamos nos policiando. Porque às vezes a gente reclama da ação pastoral para pessoas que não têm uma caminhada de fé igual a gente. Então, já aconteceu que eu e minha esposa fomos convidar um casal para estar trabalhando na nossa pastoral. E o casal falou assim, eu não quero não, o tanto que vocês falam que é difícil, que é desafiador, que toma tempo da vida de vocês e tal, do jeito que vocês falam é muito complicado, eu não tenho tempo para lidar dessa forma que vocês lidam. E aí, nessa vez que a gente ouviu essa pessoa, a pessoa não quis trabalhar, a gente caiu em si. Às vezes a gente, sem perceber, a gente reclama da ação pastoral, embora a gente goste, reclama, mas continua, né? Estamos desde 2009 trabalhando em comunidades. E aí a gente, em vez de acolher e resgatar e trazer mais um membro para a nossa comunidade de fé, na reclamação, a gente, sem perceber, a gente afasta. Então, eu e minha esposa estamos fazendo um trabalho de acompanhar. Toda vez que a gente começa a falar de reclamação, dependendo, então, às vezes minha esposa reclama, eu percebo, mudo o assunto. Vou lá e dou uma cutucão nela. Quando ela vê eu reclamando, ela faz a mesma coisa. Porque se nós não falarmos com alegria da nossa pastoral, como ela é boa, como ela engrandece, como ela enche o meu coração de Cristo, como que outras pessoas vão querer trabalhar com a gente? Vão querer vir para a nossa comunidade? Então, os líderes de pastoral e as pessoas que trabalham nas comunidades têm que externar alegria de servir. E isso é um desafio. A esperança sustenta a paciência no processo lento de convenção e reconciliação. Nosso processo de conversão e reconciliação é constante. Por mais que eu busque ser paciente o tempo todo, chega um momento que a gente estoura, porque a paciência é algo que exige um autocontrole interno, que é mais fácil gritar, xingar, reclamar. Isso é mais fácil, é natural.
eu reclamar de tudo, eu xingar as pessoas que não fazem do jeito que eu gostaria que fizessem, ou que não agem da maneira que eu acredito e que as leis de Deus falam que tem que agir. É muito fácil fazer isso. Difícil é silenciar seu coração, ouvir com caridade, segurar sua paciência e trabalhar a reconciliação dessa pessoa com Deus e a reconciliação de você com Deus. Às vezes você falar de uma forma dura, a pessoa falar assim: nossa, Fred, foi dura essas palavras suas, então me perdoa. Isso que eu falei é uma verdade, mas eu acho que eu deveria ter abordado com você de outra maneira. Então me perdoa e vamos recomeçar. Isso é um desafio para o processo de liderança de pastoral. E para quem está me ouvindo, se tem uma história semelhante, postem aí nos comentários para eu saber, conta um pouco da sua história, ou entra no grupo do WhatsApp do Verbo Vivo, ou no chat do site, e manda para a gente sua história. Se você quiser dar um testemunho da sua história, pode entrar em contato, que ficarei feliz em gravar um episódio com você. Então aqui nós encerramos o desafio da liderança na execução da virtude da esperança. E agora nós vamos entrar na carta de Tito e a caridade.